A melhor forma que eu tenho de explicar o potencial do ChatGPT é mostrar-te exatamente como é que eu faço. Então, vem comigo nesta viagem do iniciante ao avançado, onde eu te vou mostrar como é que eu resolvo o problema. Para criar aqui um pouco de dificuldade para o meu lado, não vou ser eu que vou delinear os desafios. Vou colocar uma pessoa da minha equipa a desenhar os desafios e eu vou-te mostrar exatamente como é que eu resolveria. Por isso, eu não faço ideia do que é que vou ter que fazer de iniciante a avançado, mas tenho a certeza absoluta que vai valer a pena. Então vamos para o primeiro desafio. Me explica um conceito de margem de lucro. Boa! Para explicar conceitos, primeiro entender que tu tanto podes utilizar aqui a ferramenta do ChatGPT, indo ao próprio site do ChatGPT, que é o que a maior parte das pessoas utiliza a aplicação do telefone, ou então aquilo que eu prefiro, que é utilizar a aplicação do computador. Podem fazer download, é só jogar isso no Google e automaticamente vocês vão conseguir fazer essa configuração. Ao nível da forma como nós escrevemos aqui, nós tanto podemos escrever aqui em texto, como podemos escrever aqui em áudio. Eu normalmente costumo escrever sempre em áudio porque é muito mais ágil e é muito mais rápido. Mas eu aqui, para experimentar, vou escrever em texto e mostrar. Explica-me de uma forma simples o conceito de margem de lucro. Ou seja, eu coloco exatamente a tua pergunta, eu coloco exatamente aquilo que eu preciso. E aquilo que ele vai-me fazer é explicar. A margem de lucro é uma forma de medir o quanto uma empresa ganha em relação ao que vende. Em termos simples, mostra a percentagem do dinheiro que sobra no bolso depois de pagar todos os custos para oferecer todo o serviço. Então aqui tenho uma explicação, que ela pode ser mais simples ou não, mediante aquilo que nós colocamos. Ou seja, vocês conseguem colocar aqui o vosso conceito. Uma coisa que eu vou colocar aqui que me irrita e eu não gosto e ao mesmo tempo mostrando-vos uma potencialidade, vocês vierem às vossas definições aqui no ChatGPT, isto tanto dá para fazer aqui na aplicação como na web, e vierem aqui a personalização, vocês conseguem personalizar o vosso ChatGPT como vocês quiserem. Então eu costumo personalizar, vocês têm aqui vários campos que podem personalizar, o que é que gostaria que o ChatGPT soubesse sobre si para melhorar as respostas, vocês podem dar contexto. Mas o que eu personalizo sempre é de que forma é que eu gostaria que o ChatGPT me respondesse. E há aqui coisas que me irritam, como as introduções e o não falar português de Portugal. Enfim, eu coloco aqui aquilo que eu quiser. Então, normalmente eu coloco todas as respostas em português de Portugal. Outra coisa que eu gosto é responde sempre na segunda pessoa do singular. É a forma como eu gosto mais de falar, é mais tranquila, mais relaxada e é a forma como eu gosto de ter respostas. E coloco sempre, ignora as introduções e conclusões. E outra coisa que eu gosto muito de colocar, e fica aqui uma dica extra para poderes aplicar isto todos os dias é, sempre que eu disser a palavra traduzir, traduz ou de PT para inglês ou então de inglês para PT. É que é simples isto porque eu basta escrever PT. Basta escrever traduzir e automaticamente eu faço estas traduções. E estas são os setups que eu tenho, eu faço guardar. Aqui podem mostrar dicas para vos ajudar a construir, vocês podem personalizar como quiserem. Saio e automaticamente as minhas respostas agora vão melhorar. Então agora, para ficar mais difícil, resume esse vídeo de gestão financeira em 3 parágrafos para eu entender mais rapidamente. Boa, então eu vou pegar no vídeo que mandaste e vou ao YouTube, vou transcrever, vou usar a transcrição, vou selecionar todo este conteúdo. O YouTube já tem isto pré-definido dentro da própria plataforma. Vou selecionar este conteúdo, vou colocar este conteúdo no ChatGPT e vou dizer resume isto em 3 parágrafos simples. Ele vai analisar toda essa informação e basicamente vai-me dar o resumo em 3 passos simples. Coisas que eu posso fazer daqui, além disto, eu posso pedir, por exemplo, para resume-me
agora em bullet points, em pontos. Ou seja, utiliza 10 pontos para eu entender na linguagem mais simples possível aquilo que está a acontecer. Eu, em vez de digitar o texto, eu utilizei o prompt de voz, ele faz uma tradução daquilo que eu disse, eu carrego OK, e é mais rápido, e automaticamente eu tenho ciclos de mercado. Os mercados estão a passar por ciclos de ganância e medo. Recessões e pânicos são inevitáveis, mas superáveis. Investir com paciência. Só investir no que compreendes bem. Produtos simples e duradouros. Ou seja, eu tenho um resumo daquela informação com as características que eu basicamente quiser, e é uma das maiores funcionalidades aqui do ChatGPT, é podermos fazer estas coisas. Agora vamos ficar mais difícil. A empresa teve receitas mensais, eu preciso calcular uma média mensal e ter estratégias de crescimento. Como você faz isso com esse arquivo que eu te mandei aí pelo WhatsApp? Ok, bom desafio. Então, a primeira coisa que vamos ter que fazer é entender quais são as perguntas que eu te preciso de fazer para tu me dares a informação e nós conseguimos fazer uma análise. Eu quero fazer uma análise do meu negócio, uma análise financeira do meu negócio. Para isso, eu quero que tu me listes 5 perguntas que eu te devia responder para te conseguir dar essa informação, a informação que tu precisas para depois me ajudares a analisar o meu negócio. Faz OK? Ou seja, eu primeiro coloquei-o a perguntar-me a mim quais eram as perguntas que eu devia responder e agora, com base na informação que tu me dás, eu vou-lhe dar esse contexto, vou-lhe dar essa informação e ele me vai ajudar a responder. Então bora lá. E reparem, eu aqui vou literalmente pôr a gravar e vou falando, lendo a própria pergunta, porque ele consegue interpretar isso. Primeiro, qual é que é a tua faturação anual atual e como é que ela tem evoluído? Então, a minha faturação anual neste momento são 60 mil euros e tem evoluído de forma positiva cerca de 10% todos os anos. Quais são os teus principais custos fixos e variáveis? Consegues detalhar os valores médios mensais? Eu tenho um valor médio de custo mensal na ordem dos 5 mil euros e, sobretudo, são softwares e colaboradores. Qual é que é a margem de lucro líquida do teu negócio e como é que calculas os teus preços? Eu tento sempre posicionar a minha margem de lucro nos 30% e eu faço esse cálculo tendo em conta as horas que eu gasto para prestar este serviço. Tens dívidas ou financiamentos? Não, não tenho nenhuma dívida e nenhum financiamento. Quais é que são os teus principais objetivos financeiros a curto e médio prazo? Eu gostava de conseguir chegar aos 150 mil euros daqui a 4 anos. Vou carregar, obviamente quanto mais falamos mais demora, mas reparem, eu teria que digitar isto tudo, iria demorar mais tempo, vou-lhe dar essa informação toda. Com base nas tuas respostas, aqui está uma análise inicial do teu negócio. Resumo da situação atual. Faturação anual 60 mil euros, custos mensais cerca de 5 mil euros, exatamente a informação que eu lhe dei. Análise preliminar. Crescimento sustentado. Tens um crescimento estável de 10% ao ano. Para atingir 150 mil euros em 4 anos, precisas de um crescimento médio de 27%, ou seja, aumentar o crescimento que eu tenho. Custos operacionais. Com custos mensais de 5 mil euros, estás a gastar 60 mil por ano, o que equivale à tua faturação anual. A tua margem de lucro líquida de 30% é positiva, mas precisas controlar os custos enquanto aumentas a faturação. O teu modelo de cálculo de preço, a hora é eficaz, mas para atingir os objetivos financeiros podes explorar otimizações, pacotes, etc. Crescer de 60 para 150 mil euros em 4 anos é possível. Aumento de volume de vendas e por aí fora. Recomendações, estratégia de crescimento, identifica novos mercados. Otimizações de custo, analisa os teus custos no software. Aliás, nós temos um vídeo muito bom sobre como é que nós fizemos isso, que vai ficar no link na descrição. Escalabilidade, cria modelos de negócios escaláveis. Define as tuas metas anuais. Enfim, isto dá-me esta definição. Imagina, por exemplo, que tu querias projetar os próximos anos. Ajuda-me a projetar a faturação, os custos e o lucro que eu quero nos próximos 5 anos. Cria um crescimento gradual que vai acelerando ao longo do tempo. Apresenta-me tudo isto num formato de tabela. E aquilo que vai acontecer é que eu lhe pedi para me fazer um cálculo sobre essa análise, ele está a analisar os dados e vai-me apresentar em formato de tabela, espero eu, aquilo que são o meu comportamento ou o comportamento do meu negócio nos próximos anos. E aqui está. Eu consigo abrir esta tabela e consigo ver
No ano 1, a faturação. No ano 2, os custos. No ano 1, a faturação, os custos e o lucro. E o crescimento que eu posso ter até chegar aos 150 mil euros. Ou seja, no ano 1 começar com os 75, depois os 94, depois os 119, os 150 e no ano 5 os 157. Reparem que ele identificou que o meu ano 4 era aquilo que eu tinha dito que gostava de atingir os 150 mil euros. Ou seja, ele também leu o histórico da nossa conversa e isso é uma genialidade aqui do nosso chat GPT. Chegou um e-mail enfurecido de um cliente de uns negócios de maquiagem. Então, pede para ele te ajudar a simular essa conversa de como a gente pode melhorar a abordagem no atendimento e isso nunca mais acontecer. Boa. A primeira coisa, obviamente, é dar esse e-mail ao chat GPT. Contexto. É muito importante. Então, o que nós vamos fazer é colocar aqui o e-mail que o cliente enviou, onde ele está a expressar insatisfação, enfim, está aqui a resumir um caos basicamente sobre o serviço. E aquilo que eu vou perguntar agora é pedir, ajuda-me a criar uma abordagem para este e-mail. Lista os princípios que eu tenho que ter cuidado. E vou colocar também uma pergunta muito importante que é: se tiveres dúvidas, faz a pergunta que eu dou-te contexto. Porquê? Porque algumas das perguntas ele pode não saber responder, então já estou a dar essa abertura. Princípios para lidar com esta reclamação: empatia, mostrar compreensão, rapidez na resposta, boa, solução específica clara, responsabilidade, assume os erros da tua empresa sem desculpas, profissionalismo e tom, mantém um tom respeitoso e profissional, boa. Se precisares de contexto, posso ajudar-nos, por exemplo, tens uma política de compensação, alguém responsável pela qualidade ou um canal de suporte específico? Boa. Sim, eu tenho uma política de compensação, onde basicamente, se o cliente ficar insatisfeito, eu assumo aquele tratamento de forma totalmente gratuita. Ele fez uma pergunta, eu dei-lhe o contexto e isto é importante porque obviamente isto vai afetar a forma como nós podemos tratar isto. Com base na tua política de recomendação, aqui está uma abordagem estruturada. Abertura com empatia, assumir responsabilidade, explicar as políticas de compreensão. Exemplo de uma resposta. Resposta à reclamação. Lamentamos profundamente a experiência negativa que teve connosco. É inaceitável que o nosso serviço não tenha correspondido às suas expectativas e compreendemos totalmente a sua frustração. Agradecemos que nos tenha informado, pois é apenas através do feedback dos nossos clientes que conseguimos melhorar. Assumimos total responsabilidade pelos problemas que relatou. Com a demonstração do nosso compromisso em corrigir esta situação, gostaríamos de oferecer-lhe um tratamento de maquiagem totalmente gratuito. Vamos assegurar que seja uma experiência exemplar e que tenha todo o acompanhamento necessário. Para agendarmos esse tratamento, peço-lhe que os processos e depois a reclamação. Ou seja, eu tenho abertura com empatia, assumir que o erro foi nosso, explicar como é que funciona, informar sobre o direito do cliente a uma compensação, plano imediato, detalha o que farás de imediato e fecho num tom positivo. Isto é ouro, porque a maior parte das respostas que nós damos não tem esta estratégia atrás, então é uma forma muito eficiente de nós nos ajudar a resolver. E não significa que temos que copiar, colar, mas pode ser uma orientação muito interessante à forma de responder a um cliente. Tá, então vamos ser mais avançados agora. Imagina que eu quero fazer um planejamento financeiro da minha vida pessoal. Como que de maneira avançada eu posso fazer com que o ChatGPT me ajude nisso? Boa. Então, para este exemplo em específico, que é avançado, eu vou utilizar o novo sistema do ChatGPT, que é o O1 Preview. Usa um raciocínio mais avançado e basicamente aquilo que ele faz é processa uma lógica de pensamento antes de me apresentar uma resposta. Ele demora mais, mas a qualidade da resposta é muito mais avançada. Então aquilo que eu vou fazer é provocar para que ele nos ajude a construir essa mesma estratégia. Ajuda-me a construir uma estratégia para o meu plano financeiro pessoal. Eu quero começar a investir, sendo que eu quero investir em fundos de index. Então aquilo que eu quero que tu faças é que procures a média de rentabilidade anual do mercado e que me ajudes a construir um plano. É assim, eu tenho 35 anos e o meu objetivo é chegar aos 50 anos com a liberdade financeira. Sendo que eu consigo viver muito bem com cerca de 5 mil euros por mês. Era esse o meu objetivo. Eu gostava de ter lucros de 5 mil euros por mês. Ajuda-me a construir este plano, por favor.
E aquilo que ele está a fazer, ele está a pensar. E automaticamente ele está a desconstruir isto em diferentes. Ele primeiro montou o plano financeiro, depois montou o plano, depois calculou o cálculo necessário, aplicou a regra dos 4%, ou seja, ele está a criar um processo de raciocínio e é isto que este modelo faz, que é extremamente avançado e exatamente como nós fazemos para otimizar as finanças. Ok, ficarei feliz em ajudar, rendimento passivo desejado de 5.000 euros, rendimento anual necessário 60.000 euros, cálculo mental, ou seja, montante necessário 1.500.000 euros. Ou seja, ele aplicou a regra dos 4%, ok, boa, agora aquilo que eu lhe vou dizer para me fazer é, utiliza, por exemplo, a rentabilidade média anual do SP500, que é o fundo de index mais comum com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Esse é o fundo que eu quero investir apenas, por isso utiliza o cálculo médio anual e faz-me um recálculo de quanto é que eu tenho que ter para conseguir ter essa margem de lucro. Aliás, vai um pouco mais à frente e diz-me quanto é que eu preciso de investir durante este tempo para conseguir chegar a esse valor. Isto é muito mais avançado, porque aquilo que eu fiz vai obrigá-lo a perceber qual é que é a rentabilidade média deste fundo que existe, vai obrigá-lo a perceber o que é que isso afeta este valor de 1,5 milhão que vai deixar de ser 1,5 milhão e vai obrigá-lo a recalcular tudo para me dizer durante o tempo, ou seja, entre os anos que eu estou, e os 35 anos e os 50 anos, quanto é que eu precisaria de investir mensalmente para chegar a este objetivo. Vamos ver se ele é capaz. A inteligência artificial é tão boa quanto a nossa capacidade de lhe dar a informação, de lhe fazer as perguntas. E isso nunca vai mudar. É por isso que nós temos que desenvolver este processo de raciocínio na forma como usamos estas ferramentas para extrair ao máximo delas as suas potencialidades. Por isso, a inteligência artificial é boa ou má consoante a tua capacidade de fazer boas ou más perguntas. Reparem que ele está a fazer este processo, está a determinar o montante necessário, ok? Até aos 50 anos, está a fazer a fórmula com que vai calcular, foi buscar que é cerca de 7% ao ano, está a fazer o cálculo, está a reorganizar a fórmula, está a substituir os valores, ok? Está-me a dizer quanto é que eu tenho que investir por ano e eu automaticamente, e agora está a fazer considerações adicionais, está a fazer o desafio financeiro, o impacto sobre as taxas, a volatilidade do mercado, resumo, o objetivo, o quanto é que eu preciso aproximadamente e eu preciso de investir os tais 59.000 euros por ano para chegar a este objetivo. Então eu consigo, com o processo de raciocínio do ChatGPT, criar uma estrutura de pensamento mais complexa e não só ir buscar dados do mercado, que obviamente podem ter as suas fragilidades, ou seja, não serem 100% seguros, mas ao mesmo tempo eu consigo cruzar isso com cálculos internos e fazer múltiplas operações e com isto melhorar a qualidade do resultado. Este é um dos modelos que nós temos limitações em quantos podemos usar todos os dias, mas não tenho dúvida nenhuma que isto é o caminho que o ChatGPT vai querer para ser o modelo principal, quanto mais rápido ele for, quanto mais barato ele for, para que toda a gente possa aceder a estes modelos mais avançados. Eu acho que agora o mais complexo é eu pegar dados da minha empresa em CSV, de todos os meus históricos de gastos e que ele analise isso para mim, mas de forma muito mais inteligente. Ok, bora lá. Então, aquilo que eu vou fazer é, vou pegar no teu extrato bancário, vou fazer upload, nós podemos fazer upload de vários tipos de fecheiro, vou pegar neste caso no fecheiro, na tabela que tu tens com todas essas análises e vou-lhe dar essas mesmas indicações. Ajuda-me a analisar estes dados financeiros, que são parte de um extrato bancário. E eu quero conseguir compreender onde é que estão os meus gastos. Por isso, ajuda-me a analisar isto em categorias, sobretudo a despesa, é aí que eu estou mais focado, e a tentar entender isso mensalmente, para onde é que os meus gastos estão a ir. Vou carregar OK. Podia ter escrito, vou carregar continuar. Ele vai fazer uma análise relativamente aos fecheiros. Ele colocou-me aqui a tabela que eu acabei por colocar, que tu me enviaste, e o fecheiro contém informações detalhadas, incluindo colunas. Ele está a fazer a análise, vou organizar estas despesas por categoria e está a analisar o fecheiro. Detectou que uma das colunas não existia, por isso está a fazer reanalisar. Reparem que ele está a corrigir de erro em erro. Resumo mensal, ou seja, faz-me um resumo mensal de serviços, de publicidade, de serviços online, ou seja, eu agora vou dizer, por mês, eu vou dizer, junta todas as categorias
e resume anualmente. Eu posso interagir com estes dados, garantindo que eu consigo ter a informação que eu preciso. Então eu consigo trabalhar com fecheiros, consigo trabalhar com dados, e isto é uma das formas, ok? Eu gastei 83 mil euros durante este ano. E se tu achas isto incrível, aquilo que eu te aconselho é ver o trabalho que eu fiz no Claude, onde eu analisei especificamente, neste vídeo que está aqui, eu analisei especificamente como é que tu podes utilizar a AI para te gerar relatórios, gráficos, tabelas, enfim, um modelo ainda mais avançado do que este do ChatGPT.